Muito bem, hoje então nós vamos falar sobre a Pedagogia Sanchai. Por que esse nome, né? Pedagogia Sanchai. Sanchai é a partícula san vem de sol, né? Do inglês. E S-A-N, vem de Sananda, que é o grande espírito, né? Que fez parte, né, da encarnação, encarnou, né, em Jesus Cristo aqui na Terra, né? Ele teve contato com seu eu superior, era o eu superior de Jesus Cristo, né, aqui na Terra. E esse nome desse espírito se chama Sananda, né? Então, por isso também. E chai, porque chai é uma palavra em Guarani, né? E significa, então, mais que irmão, mais que amigo, né? Um verdadeiro abrigo. E é isso que é Sananda, que é Jesus Cristo, né? Ele é esse abraço, né? Ele é esse afeto, ele é exatamente o amor, né? Que ele veio nos trazer e que está conosco até hoje. Todo esse amor, né? É exatamente o que a gente sente muita saudade, né? O que a gente sente falta, mas que já está dentro de nós, né? E que a gente precisa se voltar para dentro, se redescobrir, né? Para abraçar esse amor. Que esse amor é exatamente o que cura todos os vazios existenciais, todos os problemas de depressão e ansiedade, né? Essa certeza, né, do nosso eu crístico, né, que está dentro de nós, né, desse eu solar, né. Aqui eu venho trazendo aqui um colar aqui de sol, né, porque ele é um ser solar, né. Nós temos esse sol crístico mora dentro de cada um de nós, né? Todos nós temos esse sol, somos regidos pelo sol, nos alimentamos por meio da energia desse sol, esse sol que nos traz vida. Então, por isso o nome Pedagogia Sanchai. E Chai também significa um outro eu que habita dentro de você, né? Não, é um outro eu, né, que habita dentro de você e um outro você que habita dentro de mim, né? Ou seja, eu sou você de uma outra forma, você é eu de uma outra forma. E aí a gente traz o conceito da unidade, da unificação, de que todos somos um, né? Não adianta a gente querer fazer mal ou julgar o outro ou fazer qualquer coisa negativa com o outro, porque a gente vai estar fazendo aquilo para a gente mesmo, né? Um animal abandonado na rua que a gente vê aí não está isolado, não está separado da gente. É um fragmento da nossa alma que está ali abandonada, que está pedindo ajuda de nós, né? Então é isso que eu quero trazer com a pedagogia Sanchai. Sanchai, então, ela é uma educação que abraça, ela é uma educação afetiva, né? É uma educação também holística. O que significa o termo holístico? Holístico significa que a gente abrange todas as dimensões do nosso ser, ou pelo menos 4 delas, né? A gente não considera só o físico e o mental, que a maioria das escolas tradicionais considera e valoriza, tá? Eles consideram mais, privilegiam mais a inteligência lógico-racional, o desenvolvimento físico e o desenvolvimento intelectual através do processo, através do nível mental. Mas muitas vezes fica aquém de trabalhar o aspecto emocional e o espiritual. Espiritual independente de religiões, né? Todos nós somos espíritos, né? Encarnados aqui na Terra, passando por uma experiência aqui na Terra, né? Mas em essência somos espírito, né? Somos alma, né? Independente de religiões, isso que eu tô falando,
tá? Então, somos seres completos, né? Então, a pedagogia Sanchai, ela envolve, ela abrange tudo isso também, né? Ela vai ver a criança, o adolescente, como um todo, no seu aspecto não só físico, mental, mas no seu aspecto emocional e no seu aspecto espiritual, né? E nós desenvolvemos, né? Estamos desenvolvendo, né? Tecnologias e ferramentas, cursos para que a gente possa dar conta de todas essas dimensões, né, por meio das terapias holísticas, que são as terapias que tratam o ser humano como um todo, tá? Dentro das terapias holísticas não há misticismos, né? Há, muito pelo contrário, há a prática do bem e da compaixão por tudo e por todos, né? Por meio do cuidado, né, da gente como um todo, né? Por exemplo, você vai no médico, ele vai cuidar apenas da sua parte física, né? Ele não vai dar conta das outras dimensões do seu emocional e do seu espiritual. A mesma coisa acontece com as escolas convencionais. Elas privilegiam a inteligência lógico-racional, mas a gente tem a inteligência emocional, a gente tem a inteligência espiritual. A gente tem múltiplos tipos de inteligência, né? Tem a teoria das inteligências múltiplas. Nós temos múltiplas inteligências. E, aliás, nós não temos somente 4 dimensões, nós temos múltiplas dimensões. Mas, para começar, né, todos nós, seres, né, encarnados aqui na Terra, temos, por exemplo, 12 dimensões e muito mais, mas basicamente vamos começar com 12 dimensões, né? Porque temos anjos encarnados aqui na Terra? Sim, temos anjos encarnados aqui na Terra, né? Que só, muitas vezes, só pela sua presença, muitas vezes são seres especiais ou tidos como neurodivergentes, né? As pessoas que acessam outros tipos de inteligência, clarividência, clareaudiência, né? Então, cada vez mais a gente vai ter a presença nas nossas escolas de crianças e adolescentes neurodivergentes especiais que pensam diferente, porque é preciso, porque é necessário, certo? A gente pensar de uma forma diferente, seres com muito mais compaixão, com muito mais vontade de ajudar os outros, de resolver os problemas aqui na Terra, com muito mais vontade de meditar, com muito mais vontade, né, de fazer uma prática de yoga. Isso vai ser natural deles, né? E nós precisamos ter escolas preparadas. Isso eu tô falando das crianças, né, tidas como seres, crianças índigo, cristal, crianças com altas capacidades, vai cada vez mais nascer crianças com altas capacidades e nós precisamos dar estrutura para que essas crianças vivam, possam conviver bem aqui entre nós de maneira afetiva e de maneira não agressiva. Cada vez mais você observa, olha, crianças nascendo com restrição à lactose, né? LAPV, não podem comer trigo, não podem comer leite. Por quê? Porque esses alimentos, o trigo já não é mais o trigo de antigamente, então é um trigo alto, um pó branco industrializado, né? Que agride, né? O nosso corpo. Então ela já vem com isso. Por que será? Né? Por que será que o veganismo cresceu, o movimento veganismo cresceu tanto no nosso mundo, né? Os movimentos de yoga, de meditação, por que será? Porque já estão ditando aí o que vai ser a nova era, né? O que vai ser a nova era. E cada vez mais trazendo as pessoas para esse aspecto, porque a yoga, a filosofia yoga, e as filosofias orientais, elas vão falar de não violência contra os animais, né? E a gente ainda tem, né, infelizmente, né, a matança de muitos animais para servir, né, as nossas mesas,
é o frango, é a carne bovina. Tudo bem se fosse criado de uma maneira como antigamente, né? Com mais carinho, com amor, que o animal não fosse feito tanto sofrimento, né? De uma maneira mais restrita, uma maneira menos agressiva, né? Mas cada vez mais a era tá dizendo pra gente assim, olha, e a gente não vai mais suportar nenhum tipo de violência, né? Nenhum tipo de violência. A nova era é cada vez mais assim, não violência. Não violência consigo mesmo, não violência com o outro, com os demais, com os irmãos, e os animais são os nossos irmãos. Então, nós precisamos entender, compreender isso, né? E saber que essas coisas cada vez mais vão acontecer e é isso que vai mudar é isso que vai mudar, né? É isso que está mudando, mas é um movimento a partir de dentro, que começa de dentro para fora. É um movimento que a gente senta, medita, olha para dentro, né? E a partir de dentro é que a gente consegue fazer as transformações exteriores, tá? Então, na pedagogia Sanchai, a gente contempla as meditações, a gente vai contemplar a yoga, a gente vai contemplar práticas de reconexão com a natureza, né? Práticas artísticas, né? Para fazer instrumentos, chocalhos, né? Fazer instrumentos naturais com as crianças, né? Para que elas se conectem com a natureza. A reconexão com a natureza ela vai ser muito importante, ela é muito importante, porque nessa era que estão dizendo que vai ser dos robôs, né? Não vai ser dos robôs, vai ser dos robôs, a gente vai conviver com isso, mas assim, não é para ser essa era de superficialidade, né? É para gente acordar e colocar as nossas crianças em contato com a natureza, né? Porque o excesso de celular, infelizmente, prejudica, né, e vicia, né, as nossas crianças. A gente expõe elas desde cedo, né? É muito triste, né? Porque aquilo vicia e tem fora os perigos, inúmeros perigos que tem o contato com a internet de uma criança com o celular na mão. Então a gente tem que estar muito atento para isso e muito presente também. Presente com a gente mesmo, não só no celular, presente com as nossas crianças. Né? Saber o que elas estão fazendo, o que elas estão se interessando, porque um descuido com uma criança, né? E aí a gente sabe que a gente pode cada vez mais vamos dizer assim, perder o controle, né, com aquela criança, né, e acontecer coisas que a gente não quer, coisas prejudiciais, né, vícios em jogos, vícios em pornografia, né, e isso acaba com a mente da criança, acaba até com a paz da família mesmo, né, porque é uma coisa que gera uma dopamina barata ali no cérebro, né? E muitas vezes nossos adolescentes estão indo por esse caminho das drogas, do álcool, dos vícios, e não é isso que a gente quer. Então, por isso que expor as crianças e adolescentes às práticas da natureza, para elas se reconectarem, colocarem o pé no chão, é isso que vai fazer com que a gente possa realmente, né, ter uma educação de qualidade, mais conectada com a natureza, mais conectada com os princípios crísticos, né, e também saudável, né, para criança, para adolescente. E a pedagogia Sanchai, ela não envolve só crianças e adolescentes, mas ela é uma pedagogia, ela é uma educação para pais também, para toda a família, né? Os pais podem colaborar, os avós podem colaborar, tá? A gente vai fazer reuniões, encontros com os pais, com os avós,
Então, para a gente falar sobre comunicação não violenta, para a gente falar sobre como a gente pode conversar sobre educação sexual com as nossas crianças, que é muito importante também, porque quando chega a 14 anos, muitas vezes até antes, elas têm curiosidade por aprender, por saber como é que é, e você dizer não, ou você ter um tabu, não ajuda em nada, pelo contrário, só piora, porque vai aumentar a curiosidade da criança e aí ela vai por outros meios ou por outros amigos e tudo mais, por outros colegas da escola dela ser influenciada e aí pode ir por um caminho totalmente diferente do que é o caminho crístico, o caminho sagrado, tá? Então, é isso, acho que eu explanei, né? Um pouco sobre como que funciona a educação, a pedagogia Sanchai, né? É uma educação para toda a família, é uma educação afetiva, a gente trabalha com comunicação não violenta, né? E também trabalhamos com os princípios crísticos e a educação holística, que vai olhar o ser humano de uma maneira completa, não somente o seu ser físico, o seu ser, a parte mental, mas também o emocional e espiritual. E não vai privilegiar só a inteligência lógico-racional. É importante, mas nós temos a inteligência emocional, temos a inteligência espiritual, temos diversos outros tipos de inteligência artística, múltiplas inteligências. E vamos identificar, né, e privilegiar e valorizar todos os tipos de inteligências. Tá bom? É isso por enquanto. Um grande abraço e até mais.